pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Na aula de hoje eu vou trazer algumas dicas que eu acredito que são fundamentais para praticamente todo mundo que trabalha com pesquisa. Veja se você se identifica com essa situação. Você acabou de fazer a sua revisão sistemática com a ajuda da bibliotecária, seguiu as normas do Prisma ou de outro guia para revisão sistemática que você encontrou na internet, definiu claramente seus critérios de exclusão e você está naquela fase que normalmente você já tem um número razoável de estudos que provavelmente serve para você, mas você não sabe muito bem como usar, você ainda não sabe se dá para fazer uma meta-análise, por exemplo, com eles. É para isso que as dicas de hoje vão te ajudar. Primeiramente, eu sugiro que vocês retornem lá naquela aula que eu falei do desenho experimental da meta-análise. Porque retomando o que é importante do seu desenho experimental, ou que desenho experimental pode responder a sua pergunta, é fundamental para você entender o que você está buscando com as ferramentas que eu vou sugerir hoje. Então você tem que lembrar se a sua pergunta pode ser respondida sem um grupo controle, com um período longo de intervenção, com um efeito agudo de uma intervenção, com um estudo transversal, né, que compara pessoas em uma situação e em outra situação. Que tipo de desfecho você está buscando? Então, é fundamental você retomar o que você está buscando para poder realizar agora essa organização do que você tem em mãos. A segunda dica que eu tenho para vocês é a seguinte: eu costumo utilizar duas tabelas, duas planilhas ali no Excel para a gente se organizar. A primeira é uma tabela onde eu coloco a caracterização desses estudos. Não é ainda aquela tabela oficial que vai aparecer lá no artigo. E depois, no final dessa tabela, a gente realmente decidir o que vale a pena incluir ou não. Vou dar um exemplo aqui no computador para vocês, vamos ver. Eu tenho aqui algumas variáveis que vão me ajudar a tomar essa decisão do que é útil e o que não é útil para mim. Então, por exemplo, nesse estudo, eu precisava saber se eu já havia feito o download desses papers, o autor para eu me organizar, né, e o ano, que é como eu salvo os meus arquivos, o link do estudo para facilitar também, alguma observação que eu julgasse relevante, principalmente para a exclusão, isso aqui é importante, né, para eu rever se ele vai ser incluso ou não. No caso aqui, para mim, se ele era realmente hipertenso, porque havia alguns estudos que trabalhavam com normotensos e para mim ele não servia. A população, né, um breve resumo de como era essa população. A intervenção, então qual tipo de exercício, no meu caso que estou trabalhando com treinamento. E aqui a frequência semanal. Então imaginem vocês que eu não quero perder tempo organizando muito isso aqui. A ideia é ser simples, então a informação não precisa estar tão bonitinha. Né? A informação que eu vou extrair a maior parte do resumo. Então eu bato o olho no resumo, já vou preenchendo isso daqui, já consigo ter uma ideia se a faixa etária que eu quero, o sexo é o que eu quero, o tipo de exercício encaixa. Vamos supor que eu quisesse trabalhar só com exercício aeróbio, então aqui eu já consigo identificar os tipos de intervenção que eu vou excluir. Né? Aqui eu quero trabalhar com efeito de exercício crônico e de repente eu descubro aqui quando eu vou ver a duração da intervenção em semanas que ele está trabalhando com efeito agudo, então também já vai ser mais uma razão para eu excluir. Ou nesse momento eu percebo que eu queria trabalhar com todos os tipos de exercício, mas todos os exercícios que eu encontro aqui, eles são aeróbios, só 2 deles são treino de força, por exemplo. Então eu também vou tomar uma decisão diferente a partir disso, né? Aqui na população eu poderia ter aberto para qualquer faixa etária e de repente eu descubro que só tinha 2 estudos que utilizaram crianças, então também vai ficar meio esquisito eu misturar numa mesma análise estudos com pessoas mais velhas e 2 com criança, né? A mesma coisa para hipertensão, então todos os meus critérios aqui, os critérios que eu seleciono nesse momento, eles vão me ajudar a decidir que tipo de estudo eu vou formar. E eu só consigo decidir isso depois que eu fizer esse primeiro rascunho, esse primeiro levantamento bem simples, bem rápido, do que os estudos estão trazendo para mim. Yes! Na segunda planilha, eu realmente vou fazer um rastreamento de quais variáveis os estudos apresentaram.
Então, imagine que nesse momento eu realmente preciso ter o estudo completo, o download deles. E aqui eu já fiz aquela primeira observação de se eles vão ser inclusos ou não. Agora o que eu vou decidir é se eles têm as variáveis que eu quero ou quais variáveis eles têm que eu consigo utilizar na meta-análise. Basicamente, eu vou abrir esse estudo aqui, o Lima, olhar o que ele analisou. Então, eu vou descobrir que ele analisou IL-6 e TNF-alfa e vou tabular isso aqui. Se tiver mais alguma coisa, eu vou criando colunas e vou tabulando. E aí eu abro o segundo estudo e descubro que ele tabulou CRP, proteína C reativa. E assim vai. Até eu adicionar todas as variáveis que podem ver aqui, ó, como são muitas, que são as variáveis que os estudos incluíram. Então, nesse caso aqui, são muitas variáveis, tá? E aí, quando eu finalizo essa tabulação para cada estudo, eu vou observar quais variáveis eu tenho um número suficiente para fazer a meta-análise. Então, se só o Lima avaliou IL-6 e o TNF-alfa, olha aqui para baixo nessa coluna não tem nada, eu já sei que eu não consigo fazer uma meta-análise com esse. Por outro lado, quando eu olho aqui para a pressão arterial causal, olha só, desculpa, casual, eu tenho muitos estudos que mediram a pressão sistólica e diastólica naquele caso. Aqui eu também tenho alguns estudos que mediram LDL, triglicérides, né? E aí, se eu tiver interesse nessas variáveis, talvez eu possa também fazer uma meta-análise com elas, né? Como vocês podem ver aqui, frequência cardíaca de repouso. Basicamente, é assim que eu rastreio o que eu consigo fazer de análise com os estudos inclusos na minha revisão sistemática. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima!